Obrigadinha. É isso aí, pessoal. Sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo de grande relevância para nossas vidas. Diante da situação pelo que está ocorrendo no mundo com as pessoas, eu decidi fazer este vídeo. Mas antes, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu joinha, ative o sininho. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe este vídeo com seu amigo, seu vizinho, seu parente e vamos junto aí. Porque não te custa nada você deixar o joinha, não te custa nada você compartilhar, não te custa nada você deixar aí um comentário aí nos comentários. Então este vídeo vai falar sobre onde Deus está quando as coisas vão mal. Você já fez essa pergunta para você? A própria palavra do Senhor nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele terá cuidado de vós. Só que qual é as nossas ansiedades? O que nós temos passado? A própria palavra do Senhor nos diz, ao escrever esses versículos, o apóstolo Pedro, ele disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele terá cuidado de vós. Não somos deixados em total escuridão ou desesperança quando as provas da vida ameaçam a nos destruir. Temos uma fonte de conforto, de conselho, quando em alguém em quem confiar, ele pode ser o nosso refúgio. Muitas coisas acontecem que não há resposta fáceis para responder. Entretanto, isso não quer dizer que em todos o sofrimento possa ser explicado em termos humanos. É possível, entenda bem isso, é possível e provável que ninguém entenda totalmente a questão da tristeza, da doença, ou porque Deus permite que os homens sejam perversos uns para com os outros. Este lado da experiência, entenda bem isso, este lado da experiência humana levanta muitas interrogações, as quais procuramos em vão a resposta. A tristeza será uma prova para que cada um de nós, quando em assombro e frustrações, você, em meio a tudo isso, muitas vezes se pergunta ou perguntamos: por que tinha que acontecer isso comigo? Ou por que este meu ente querido teve que passar por isso? Não existem respostas fáceis. Há mistério que a compreensão humana não consegue e não é capaz de entender. Não é tão fácil de descobrir as causas de algumas calamidades. Se, por exemplo, alguém se embebeda e dirige um carro, entendemos que ele possa colidir, possa se acidentar. Ou entendemos como uma pessoa que adquiriu câncer de pulmão, por exemplo, nós vamos ver que é porque ele fumou demais. A lei de semear e a lei da colheita. É com frequências drasticamente demonstrada que nós vemos a lei da semeadura. Mas o que dizer da criança inocente que é atropelada por um motorista bêbado? Você já se perguntou isso? Ou do jovem sadio de uma íntegra vida que é vítima por uma doença incurável? Ou o apóstolo Paulo, ele diz na sua passagem, olha que coisa interessante, que tudo posso naquele que me fortalece. Nesse enigma, com as seguintes palavras: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Quando nós deparamos com problemas inesperados, provas desagradáveis, tristes, mal entendidos e tragédias pessoais, temos a tendência de nos esquecer de que nada disso é novo, nem singular. De acordo com o texto citado, os cristãos de 2000 anos atrás já batalhavam com esses mesmos problemas, muito antes disso.
No livro de Jó, por exemplo, consideramos um dos mais antigos da Bíblia, nos é dito: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ao menos neste aperto ou aspecto, parece que nada mudou. Neste mundo de aflição, imperam a tristeza, o sofrimento, a angústia. O que preocupa alguns é o fato de que catástrofe e infortúnios atingem bons e maus. Algumas vezes, o que são correto parece receber mais sofrimento do que os demais. O que o compositor Asaf pensou quando compôs o Salmo 73? A presente prosperidade no perverso e nas aprovações do íntegros o irritaram até que Deus o fez compreender o resultado final. A Bíblia deixa bem claro que o sofrimento em geral entrou neste mundo com consequência do pecado. Se não fosse isso, não havia sofrimento. Quando Deus remover o pecado e recriar a terra, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, nem pesar, nem dor, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem planto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Porém, o fato de ser pecado o acusador do sofrimento não significa necessariamente que um determinado indivíduo sofra como consequência direta de seus próprios pecados. Nesta vida, a verdade é que grande parte das dores que uma pessoa suporta é causa por outros, muitas dores, muito sofrimento, muita angústia. Não existe lugar seguro, não existe compreensão para tudo isso. Não existe compreensão para tudo isso. Abraçar uma crença nos dá um seguro automático contra a dor. O próprio Cristo era homem de dores, experimentado no trabalho. Seus amigos, o governo, os líderes religiosos, seus inimigos, todos lhe causavam agonia mental sem medida. No Getsemane, por exemplo, ele se sentiu esmagado com o peso colocado em seus ombros. Como demonstra esta citação? Durante sua vida na terra, Jesus fez em voz alta e com lágrimas orações, súplicas a Deus que o podia salvar da morte. Tanto é que ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas se possível for a tua vontade. Ele sofreu, foi pisoteado pelos homens, angustiado por muitos líderes religiosos, pelas autoridades constituídas naquela época. Só que Jesus sofreu e estava em território inimigo quando nós sofremos, como nós sofremos, e igualmente porque estamos neste mundo de pecado e não porque Deus nos tem esquecido. O Senhor nunca prometeu aos seus uma jornada fácil através da vida. Prometeu, entretanto, que levaria uma vitória final. Fé não liberta ninguém do sofrimento, mas dá força para suportá-lo. E sair como vencedores na batalha contra a provação, uma de suas cartas à igreja de Apocalipse, na igreja que o apóstolo Paulo se refere em muitas cartas, em muitos versículos da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo se refere em algumas das tribulações, angústias e perseguições que o cristão devem suportar.
E essa pergunta dificilmente, porém, nos separará do amor de Deus. O que nos separará? O que nos abandonará? O que vai fazer com que eu e você deixamos de servir a Deus? Porque veio o sofrimento? Porque veio a perda? Porque veio algo que muitas vezes nós olhamos e nos perguntamos: aonde Deus está no dia mau? Deus está do teu lado. Quando o apóstolo Paulo, ele falou: em tudo eu sei passar privações, eu sei ser feliz, eu sei ter alegria e eu sei ter prosperidade, mas em tudo eu vou dar graças. Então, para que este momento que você está passando de aflição, de angústia, de sofrimento, entenda que Deus está no controle. Veio em minha mente um versículo da palavra do Senhor em Provérbios 24:10, onde diz a palavra do Senhor: não seja frouxo no dia da tua prova, porque assim sua força se tornará pequena. Então entenda uma coisa: é difícil? É complicado? É difícil imaginar que se assemelha à angústia daqueles que estão, que não acredita em nenhum ser supremo e por isso não tem fé num Deus amorável que definitivamente faz com que tudo ocorra ao nosso bem. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que você entenda isso daí. Então, lembrando que as dores, as angústias, as aflições, tudo está no controle de Deus. Agora, a própria Bíblia diz no livro de Gálatas: será em vão ter padecido tanto? Será em vão você ter buscado a presença de Deus até este momento? Simplesmente porque algo aconteceu que aparentemente saiu fora do controle de Deus. Mas eu quero dizer, com este vídeo rápido, eu quero dizer para você: tudo está no controle de Deus. Não adianta você questionar. Deus sabe o que faz. Na eternidade, nós vamos entender o porquê Deus fez. Então, em tudo dai graças. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus mudar o teu pensamento. Deixa Deus no controle. Agora, porque aconteceu algo, você vai se desesperar. Não se desespere. Porque o melhor de Deus está por vir na tua vida. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Este é mais um vídeo de grande relevância. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, compartilhe este vídeo. O meu desejo para você é bênção, paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.